Eu é que fico mais feliz ainda e agradecido, né, pela confiança, pelo irmão Francisco compartilhar esse espaço para nós, não apenas estudarmos a palavra, as Escrituras, mas que a gente possa refletir no que a Escritura tem a nos ensinar, mas talvez de um modo um pouco mais aberto, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista inclusive arqueológico. Então você vai notar que nós temos feito algumas mensagens, alguns estudos, um pouco diferente do convencional. O convencional seria todo sábado estudarmos a Paraxá. E a Paraxá dessa semana é a Paraxá Corá. E nós não estudaremos ela, mas o Francisco já mencionou, já citou. Nós falaremos de um assunto um pouco diferente dessa Paraxá, mas como são ensinamentos de Yeshua, de Jesus, tudo está interligado. Então, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com um Shabbat Shalom. Um Shabbat Shalom para você que nos assiste ao vivo pela internet, para você que é internauta, para você que vai assistir esse vídeo em uma outra oportunidade, que Hashem possa abençoar você, que você possa estudar a palavra junto conosco e que você possa vir aqui na Kehilá, Hesed Ve'emet, estudar a Bíblia conosco, não é verdade? Ok. Se você quiser colocar o slide, pode. Ok. Bom, eu já havia mencionado, nós temos aí a Paraxá, que se encontra em Bamidbar, que é em números, na realidade, a gente já viu que, na realidade, a palavra números, né, significa a contagem que Moisés fez do povo de Israel que saiu do Egito, mas esse nome em hebraico significa deserto, mas não é deserto propriamente dito, significa ermo, algum lugar ermo. Então, Bamidbar, em hebraico, significa um lugar ermo. E aqui tem um trechozinho inicial, que diz, né, e Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Iom, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés. Então a gente tem realmente, né, uma situação, em outras palavras, né, uma palavra mais contemporânea, houve um motim, ou uma tentativa de motim, para destituir a autoridade que Hashem concedeu para Arão. Né, um golpe político, né, a gente vê a nossa sociedade, a nossa política, né, na opinião de alguns aí, à beira de um golpe, mas foi mais ou menos isso que eles quiseram. Bom, mas o estudo de nós faremos nessa manhã tem que ver com um dos ensinamentos do Mashiach, né, do nosso Messias, que é ai de ti, Corazim. E um dos textos que me chamou muita atenção na época, quando eu comecei a estudar a Bíblia, foi por que Jesus primeiro amaldiçoou uma figueira. Eu não entendi aquilo. Como que, para quê? Qual o objetivo de se amaldiçoar uma árvore, uma figueira? E aí você começa a ler o livro de Mateus, foi o primeiro livro que eu li da Bíblia quando eu comecei a estudar. E quando eu cheguei nesse texto, eu falei, puxa, mas por que ele amaldiçoou uma cidade? 3 cidades, né? A gente vai ler o texto aqui que ele amaldiçoou Corazim, ele amaldiçoou Betsaida e amaldiçoou Cafarnaum. Mas por que ele fez isso? Daí nós temos alguns elementos arqueológicos que a gente pode ter alguns insights de por que Yeshua fez aquilo. E não só o que ele fez, mas qual é o desdobramento que isso tem para a nossa vida religiosa hoje, século 21, 2018. Então eu convido os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. É um texto relativamente pequeno, mas tem umas implicações fantásticas. Você que está nos assistindo, se você tiver em casa uma Bíblia, pegue a sua Bíblia, corra lá, temos ainda alguns segundos, né, Francisco? Pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, no capítulo 11, e vamos estudar juntos, ok? Capítulo 11, a partir do verso 20, vamos até o verso 24.
Na minha versão eu leio da seguinte maneira: então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E aqui vem a segunda parte. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. O último verso: porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ok. Pesado, né? Muito pesado. E quando o texto diz que Jesus lançava em rosto, significa acusar. Ele apontava, e ele era o único que tinha autoridade para julgar. Então ele lançava em rosto, ele dizia: olha, vocês estão sendo julgados por causa de um determinado comportamento que ele sabia que acontecia, e que a gente vai ver o porquê desse comportamento de Cafarnaum, de Corazim, principalmente Corazim, e também de Betsaida. Bom, em termos arqueológicos, lá em Israel, nós temos aqui as ruínas de Corazim. Ou seja, o que sobrou de Corazim está ali. Então, olha que interessante. Essa cidade ela foi destruída por um terremoto no século V, século VI. Então ela ficou completamente destruída, mas eles conseguiram restaurar um pouco dessas ruínas e conseguiram montar uma espécie de sinagoga. Eles juntaram alguns blocos, né? Os arqueólogos escavaram essa cidade, né, como um todo, e chegaram a montar uma sinagoga. E é exatamente essa sinagoga que a gente tem elementos arqueológicos que nos dá um insight, que nos dá uma ideia de por que Jesus proferiu uma maldição tão grande, tão forte contra Corazim. A ponto de dizer: ai de ti, Corazim. Esse ai é como se fosse um pranto, é como se fosse um gemido de dor, né? Da mesma maneira que Jesus, quando chegou no Monte das Oliveiras, ele estava para fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ele disse: ai de ti, Jerusalém, ah, Jerusalém, que matas os profetas e perseguem aqueles que te são enviados. Ah, como eu gostaria de juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos. Ou seja, ele já estava prevendo e profetizando, evidentemente, a destruição que viria sobre Jerusalém no ano 70. E quando ele pronuncia essa maldição, que de certa forma também é, ou pode ser classificado como uma profecia, ele sabe que Corazim será destruída por terremoto e não ficará nada sobre lá. Mas o mais interessante é que quando Jesus, Yeshua, cita esse ai de ti, Corazim, essa maldição, ele, na verdade, ele está citando parte das Escrituras. Evidentemente, nós estamos na carta de Mateus, no Evangelho de Mateus. Só que o Novo Testamento naquela época não existia. Concordam comigo? Mas é difícil, às vezes, as pessoas imaginarem isso hoje. Naquela época, na época de Jesus, não existia o Novo Testamento, existia o Antigo Testamento, que eles chamavam de Torá. Tinha o Torá, tinha os escritos históricos, tinha os escritos proféticos, tinha as lamentações. Então Jesus, na verdade, ele pega um trecho das Escrituras para ensinar uma verdade profética, uma verdade teológica. E ele sempre fez isso. E essa técnica de juntar textos com outros textos para ensinar uma verdade teológica, isso no judaísmo leva o nome de Midrash. Então nós podemos concluir que Jesus, Yeshua, foi um grande midrashista, se a gente puder dizer dessa forma, né? Um excelente midrashista. Então o texto que ele utilizou está em Lamentações de Jeremias. Vamos abrir lá? Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Olha que interessante. Lamentações de Jeremias. Na verdade, esse nome Lamentações, ele não existe em hebraico, né? O nome Lamentações não aparece em hebraico.
Na verdade, como que a gente sabe que é de Jeremias? Pelo tipo poético de texto. Quando você pega o livro profético de Jeremias e compara, ok, com esse texto de Lamentações, a gente vê que a estrutura poética é a mesma. As figuras de linguagem, o jeitão assim de escrever é o mesmo. É a mesma coisa você pegar um poeta, Guimarães Rosa, e tentar comparar com algo que eu escrevi. Vai estar na cara, isso aqui não foi você que escreveu, né? Então, o estilo literário, ele é preponderante. Então, quando nós lemos Lamentações aqui de Jeremias, a gente vê que esse texto foi, de fato, escrito por Jeremias. Mas o nome Lamentações não é Lamentações. Em hebraico, significa como? A pergunta. E é interessante que quando a gente faz essa pergunta, e normalmente os títulos dos livros em hebraico é, na verdade, a primeira palavra do livro. Então, quando a gente lê aqui, por exemplo, no verso 1, né, capítulo 1, verso 1, Jeremias começa dizendo, olha, como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa. Ele está citando uma cidade. Mas esse como é a resposta da pergunta que significa Lamentações. Lamentações, na realidade, significa Ienad. Significa como? Como? Por quê? Onde? Como? E ele traz essas lamentações com o objetivo de explicar por que o povo de Israel teve que sofrer o exílio quando Babilônia invadiu em 586. Ele tenta explicar, né, essa lamentação. E é uma poesia acróstica. O que é uma poesia acróstica? Se você observar, cada verso começa com uma letra, né, do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, e por aí vai. Cada verso tem uma determinada palavra, letra, desculpa. Então isso foi um modo de expressar que Jeremias encontrou, uma poesia. Então, olha que interessante. Quando ele diz no capítulo 4, vamos abrir no capítulo 4, foi esse o texto que Yeshua utilizou para chamar a atenção de Corazim. Capítulo 4, verso 6. Olha que interessante. Foi daqui que Jesus tirou aquela parte que ele disse, ai de ti, Corazim. Porque maior é a maldade da filha do meu povo. Quem é essa filha? Jerusalém. A cidade querida, não é? Jerusalém, cidade das pazes, plural. Né? Jerusalém, terminação em plural. Cidade das pazes. Né? Do meu povo, do que o pecado de Sodoma. Olha que interessante, a mesma comparação que Jeremias faz aqui com Jerusalém e com Sodoma, Jesus lá na frente faz a mesma comparação. O seu povo que está em Corazim, Cafarnaum e Betsaida, ele compara essas cidades que eram ultra-religiosas. Calma, por que ultra-religiosas? E Jesus teve que chamar a atenção daquele povo dessa forma? Vocês vão ver. A qual se subverteu, como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Que coisa, né? Interessante. Jesus, como o excelente, o melhor midrashista, tirou desse texto. Agora, quando nós vamos para o hebraico, olha que interessante. Aqui nós temos duas palavras que representam esses dois tipos de pecado que ele está dizendo aqui. Primeiro ele fala porque maior é a maldade da filha do meu povo, ou seja, maior é a maldade de Jerusalém. E depois ele vem, né, do meu povo, do que o pecado de Sodoma. Então ele compara, ele chama maldade de Jerusalém e pecado de Sodoma. São palavras diferentes que significam coisas diferentes. Onde que está a palavra pecado? Quando você vai aqui na palavra maldade, a maldade é essa palavra aqui, ó. Vamos localizá-la aqui, ó. É a palavra aon aqui, ó. Aon, maldade, aon. E o que significa essa maldade? A maldade, na realidade, é um pecado consciente, de acordo com os dicionários bíblicos hebraicos. É um pecado consciente que você pratica conscientemente com o objetivo de distorcer uma realidade teológica. Então, grifem essa palavra, distorção. É você pegar um conhecimento
distorcer esse conhecimento. Esse é o pecado que Jeremias escreve aqui como maldade, aon, maldade. O objetivo da maldade, do pecado, é distorcer. Agora, quando nós vamos para o pecado realmente dito, que é ratá, está aqui, ó. Aqui. Rataat, me rataat, está aqui, ó. Né? É uma preposição. Esse pecado que ele está dizendo aqui, com o objetivo, né, de dizer que é um pecado, mas é um pecado que ele é pago, ou ele é, digamos que, amortecido com sacrifícios. Ou seja, ele está comparando que, na época de Sodoma, os pecados, de acordo com o conhecimento dos sodomitas daquela época, era minimizado com a oferenda de sacrifícios. Evidentemente, não os sacrifícios que ocorriam em Jerusalém, mas uma outra espécie de sacrifício. Então, o que acontece? Ele está relacionando maldade com o povo de Israel, com Jerusalém, que distorciam as coisas, que distorciam a teologia, com o pecado de Sodoma, que era basicamente o perdão dos pecados que era, né, concebido os sacrifícios. Mas quando existia sacrifício para um Deus que não é o Deus que nós conhecemos, isso tem uma conotação, de acordo com o dicionário hebraico, idolatria. Então, se a gente puder pegar essas duas palavras, maldade e pecado, maldade relacionada com Jerusalém, distorsão. Pecado relacionado com idolatria. Então, olha que interessante, Jeremias ele fatia duas coisas, um determinado tipo de pecado para Jerusalém e um determinado tipo de pecado para Sodoma. Agora, se Yeshua disse que haverá menos rigor para Sodoma, para Tiro, para Sidom e Tiro, é porque se a gente colocar numa escala, o pecado cometido por Sodoma é mais tolerável do que o pecado cometido por Jerusalém. Vocês concordam? Se a gente pudesse, é claro que pecado é pecado para Deus, independente de grau, não existe, você roubou uma caneta de um amigo, você colou na prova, é o mesmo pecado, é uma transgressão da lei, exatamente, por conta da intenção, do que você matar uma pessoa, assassinar alguém. Então pecado é pecado. Mas se nós pudéssemos hierarquizar, o pecado de Sodoma, Deus ainda tolerava mais. Exatamente. Exatamente. Por isso que quando nós temos lá, não matarás, não é verdade? Isso está implícito, de acordo com a cultura hebraica, judaica, é cometer assassinato premeditado. É você já ter aquela intenção de matar uma pessoa que brota na sua mente, no seu coração, e você vai alimentando aquela intenção, e de repente você vai lá e mata a pessoa. A mesma coisa que aconteceu com Caim e Abel. Caim foi alimentando aquela diferença, porque Deus aceitou a oferenda, né, de Abel e não aceitou a dele. Então, ele foi alimentando e de repente assassinou o irmão. Isso é não matarás, que tem que ver com a intenção. Então, a intenção do povo de Jerusalém e a intenção do povo de Sodoma estavam sendo comparadas aqui. Não é verdade? Então, de acordo com esse texto, a gente pode ver que o que acontecia em Jerusalém era pior. E às vezes a gente pode trazer isso para os nossos dias. Nós, quem? Nós, conhecedores da palavra, estudantes das Escrituras, membros de uma comunidade religiosa, às vezes nós temos mais responsabilidade com os ensinamentos que o Senhor nos deu do que uma pessoa qualquer lá na rua. Proporcionalidade da pena, conceito jurídico, né? Exatamente. Uma pessoa que comete um crime e uma pessoa que comete um outro crime mais grave, talvez um crime hediondo, vai receber uma pena maior. Por isso que Deus fala aqui que no dia do juízo Ele vai retribuir cada um conforme as suas obras. Entende? Então, do ponto de vista da tolerabilidade, Deus tolerava mais a Sodoma e Sidom do que em Jerusalém. Por mais que os sodomitas
praticassem a idolatria, que foi uma das primeiras coisas que Deus proibiu, e ele abomina a idolatria, né? Parece que ainda é mais tolerável para Deus. Muito interessante. Mas vamos voltar a Corazim. O que tem de tão interessante em Corazim? Isso aqui são as ruínas de uma sinagoga judaica. Está lá até hoje em Israel. Quem tiver a oportunidade de visitar, né, é um pouco longe, fica pertinho ali do Mar da Galileia, pertinho ali de Tiberíades, né? Cafarnaum, Corazim, Betsaida, são 3, na realidade, vilarejos, não são cidades, a gente fica imaginando às vezes cidades, né? Mas são pequenos vilarejos, né? Pequenos vilarejos. Então isso aqui é uma típica sinagoga dos tempos de Jesus. Jesus ensinava nas sinagogas conforme o seu costume no Shabat. Certamente, com 99,99% de probabilidade, Yeshua, Jesus, pisou aqui nessa sinagoga. Tem muita coisa em Jerusalém, só abrindo um parênteses para vocês e também para aqueles que nos acompanham em casa, tem muitos locais em Jerusalém que a gente consegue marcar e dizer, realmente Jesus passou por aqui. Entretanto, tem outros lugares, mesmo em Jerusalém, que a arqueologia não consegue, de fato, dizer com tanta exatidão se Jesus passou ou não passou por ali. Existe o que nós chamamos de tradição católica, que existe lá. Posso citar pelo menos um exemplo, que é a Via Crucis. Lá existem alguns pontos durante a Via Crucis, que é tido por muitos irmãos católicos como pontos estratégicos. O primeiro lugar que Jesus derrubou a cruz pela primeira vez, o joelho no chão, a marca de onde ele colocou o joelho, ele encostou a mão na parede, a parede meio que afundou um pouco, está lá o lugar. Tradição, a gente não pode confirmar isso pela arqueologia. Inclusive a Via Crucis, nós nem sabemos se é de fato o caminho, se foi a via dolorosa pela qual Jesus passou, nós não sabemos. Mas esse lugar aqui, fechando parênteses, minha esposa fala que eu abro os parênteses e não fecho. Ela fala, olha, você fecha aqueles parênteses lá, porque, né? Ela que é o meu termômetro. Então eu faço, ela é minhas relações públicas, então, né? Ela que vai me ajudando. Então, olha que interessante. Isso aqui, então, é uma sinagoga judaica dos tempos de Jesus, com uma probabilidade altíssima, fortíssima, de Jesus ter frequentado esses lugares. Mas o que tem de tão interessante assim para Jesus chamar a atenção do pessoal de Corazim daquela maneira? Vamos analisar aqui a estrutura arquitetônica da sinagoga. Olha que interessante. Isso aqui são algumas colunas que a gente consegue ver alguns elementos que nos remetem à cultura e à teologia judaica. Abrindo só mais um parênteses, eu vou fechá-lo, prometo. Quando o Francisco disse que essa congregação, nós partimos do princípio da restauração, essa restauração também envolve o estudo da Bíblia de acordo com o contexto judaico. Acho que toda vez que eu venho aqui eu falo isso, acho que os irmãos já devem estar, né, por aqui de eu falar isso, mas é necessário, inclusive para você que nos acompanha em casa, não é possível você estudar a Bíblia fora do contexto judaico. Não é possível. Se você consegue, vem aqui ensinar essa técnica, porque é impossível. É como você pegar escritos, livros, aqui, com linguagem, com cultura, própria do capixaba, né? E se Yeshua não voltar antes, um arqueólogo desenterrar isso daqui a 1000 anos. Cultura completamente diferente, eles vão achar um achado arqueológico, essa é boa, né? Vão achar um achado arqueológico, pois bem, né? Aí eles vão pegar e vão falar assim, torta capixaba, né? Campeonato de torta capixaba, que é justamente na Páscoa. Aí você, mas um campeonato de torta capixaba? Mas o que era uma torta capixaba? Aí eles não vão ter essa informação. Já imaginou? Mas é da cultura do capixaba a torta capixaba na Páscoa. Isso não tem em lugar nenhum do Brasil, só aqui no Espírito Santo, é regional. Fora a linguagem, né? Aí você imagina um arqueólogo achar isso daqui a 1000 anos, por exemplo, uma pessoa se dirigindo a outra do tipo,
olha, seu canela verde. Aí se coloque daqui a 1000 anos as pessoas pensando, o que era um ser humano com canela verde? Será que ele andava muito na mata e a mata verde, com o passar do tempo, coloria as canelas dele? As pessoas começam a ter esses insights. Ah, não, então, se ele era canela verde, é porque ele andava muito nas matas, né? Mata baixa. A canela dele ficava verde porque ele batia muito nos matos. Ah, não, então, porque Vila Velha era um matagal, era uma floresta. E na realidade não é isso. Mas as coisas, né, a gente vai usando os pedaços, né, do quebra-cabeça. Então, fechando esse parênteses e voltando aqui para Corazim, elementos que nos remetem à religiosidade e cultura. Primeiro, essa voltinha aqui, ó. Alguém tem ideia do que seja? Ou o que representa o símbolo ali daquele espiral? Não. Muito bem, a Torá. Fizemos o cortejo da Torá aqui. Não tem aquele rolo que a gente rola, né? Isso aqui é um símbolo do rolo da Torá. Significa que aquela congregação, aquela sinagoga é altamente religiosa. Muito religiosa. Muito. Por exemplo, quando você vê um Hassidim, né, com os cabelinhos aqui em Jerusalém, tem muitos. Na Cidade Velha, em Tel Aviv não tem tantos não, mas lá tem bastante. Quando você vê, isso significa que eles querem mostrar que uns são mais religiosos que outros. Até o kippá é diferente. Alguns Hassidim são tão ultra-ortodoxos, né, que eles usam uma espécie de xaxim para planta. Mas não é um xaxim, tá, gente? Eu estou usando uma analogia para você entender. Exatamente. Em termos geométricos, é muito parecido com um xaxim de planta. E eles usam. Por quê? Porque eles querem mostrar que são mais religiosos do que outros. Então, até mesmo dentro do judaísmo, existem várias ramificações religiosas. Tem os mais liberais, tem os mais ortodoxos, tem os de ultradireita, tem os de centro, tem os que são de direita moderados, enfim. Então, é uma maneira que o judeu tinha de se comparar. E aqui nós vemos que essa sinagoga, ela tinha como princípio a Torá, o estudo diligente da Torá. Uma sinagoga altamente religiosa. E esse outro símbolo aqui era, na verdade, um raminho de oliveira. Do que a gente extrai a oliveira? O azeite, não é isso? E o que o azeite, no contexto judaico, significa? Unção, presença do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Mas por que isso? Porque isso remete ao templo, ao tabernáculo. Lembra disso? Lá em Mikdash, o tabernáculo no deserto, aquelas velas, né, da menorá, do candelabro que ficavam acesas, eram acesas com óleo de azeite. Então, azeite é o quê? Significa luz, a presença do Espírito de Deus. Então, eles têm a Torá e tem também o quê? A presença de Deus por meio do Espírito, a presença do Eterno. Interessante. E tem mais uma outra aqui que é cultural. Alguém saberia dizer o que significa esse símbolo aqui? Quase uma romã. Eu ia falar parecido, mas não é. É uma tâmara. Uma tâmara. Lá tem árvores assim, tem as tamareiras, né? A tamareira é uma planta que dá tâmara. Às vezes eu falei uma vez com um amigo, mas o que uma tamareira faz? Eu falei, dá tâmaras. Ele achou que era uma pessoa que costurava, uma pessoa que trabalhava, uma tamareira. A tamareira dá tâmara. Né? Interessante. Então, mas por que uma tâmara? Porque está ligado ao aspecto cultural, local, regional. Lá tem muitos pés de tâmara. Né? É exatamente isso. Ela é muito doce e ela é açucarada. Você morde. Essas tâmaras que a gente encontra aqui no supermercado é de longe parecido com o que tem lá. Aqui é muito seca, ela vem muito desidratada. Quando você vai lá e tira uma tâmara do pé e come, eu tive esse privilégio de comer algumas, né? Lá até na época eu trouxe uma garrafa de azeite de lá, um azeite também completamente diferente, em Jericó.
Jericó tem muitas tâmaras lá. Então isso aqui era um símbolo de uma tâmara. Agora, por que eu estou comparando tâmara, frutinha da tâmara, rolo da Torá e um raminho aqui também, um outro raminho aqui de uma oliveira? Porque quando a gente vai para a sinagoga, para os achados arqueológicos da sinagoga de Cafarnaum, a gente encontra os mesmos elementos. Os mesmos. Mas quando a gente volta para Corazim e acha um detalhe muito interessante que estava lá, vocês vão entender por que Jesus disse o que ele disse em termos de maldição. Vamos viajar então agora para Cafarnaum. Olha que interessante, isso aqui é uma sinagoga de Cafarnaum. 99,99% de probabilidade de Yeshua ter pisado exatamente aqui nesse espaço. Ó. Exatamente aqui. As colunas, né, todas no molde judaico. Isso, exatamente. Então a probabilidade é muito grande. Então quando a gente compara os achados arqueológicos nessa sinagoga de Cafarnaum, a gente encontra esses elementos aqui. Olha que interessante. O que vocês conseguem identificar daqueles elementos ali? Logo de cara, a estrela de Davi, né? Magen David. Tem estrela de Davi. O que mais nós temos aqui, ó? O que são isso aqui? Tâmara, alguns são tâmaras e algumas são romãs. Nesse caso aqui, ó, essa aqui são romãs e numa outra pedra, no outro achado arqueológico, são tâmaras. A mesma tâmara com a mesma geometria da sinagoga lá de Corazim. Né? Ou seja, são sinagogas com o mesmo tipo arquitetônico de construção. E tem mais um detalhe. Esse tamanho de pedra aqui, ela é cortada já num formato que, evidentemente, pelo desgaste, pela erosão da natureza, a gente não consegue ver, mas tem outras mais intactas que se refere à Arca da Aliança, aquele caixote que ficavam os querubins, lá do tabernáculo, lá do Mishkan. Então você começa a ver que aqui também tem elementos de quê? Religiosidade. Para que servia a Arca da Aliança, a Arca do Concerto? Guardar a Torá. Guardar a Torá, uma porção do maná e também a vara de Arão que floresceu, por conta daquela rebelião, né? Voltando na Parashá Bamidbar. Mas aqui você também vê elementos de religiosidade alta, religiosidade altíssima. Se a gente pudesse traduzir isso nos nossos dias, é como se a gente colocasse bem ali na porta da entrada da congregação, uma menorá gigantesca, dourada, não sei se a gente faria de ouro, né? Não sei. Mas quem passasse ali e visse, nossa, aqui é um pessoal, né? Pessoal estudioso. Colocasse um símbolo grande, um rolo da Torá gigantesco aqui, bem grande, para todo mundo ver que a gente estuda a Torá. Era mais ou menos assim para aquela época. As construções eram de pedra, então eles tinham que talhar esses elementos, esses símbolos na pedra. E só lembrando, acho que eu já comentei com vocês aqui, que Jesus não era carpinteiro. A palavra grega para o que Jesus fazia, a sua profissão era tecton, e tecton era construtor com elementos de rocha. Ele era um pedreiro, por assim dizer. Não tinha muita madeira naquela época, era muita pedra. Deserto é pedra, floresta, madeira. Né? Pois bem, voltando então na sinagoga de Corazim, a gente encontra um elemento que é muito curioso. E você pode falar assim, puxa vida, mas como que isso aconteceu? Pois é, você vê que aqui em Lamentações, Jeremias cita, né, a questão de Sodoma, a questão do pecado, a questão, né, da transgressão de Jerusalém e o pecado de Sodoma. Mas ele cita aqui, ó, que sem que trabalhassem mãos humanas. Né? A gente começa a entender que é algo sobrenatural. Né? Lembra também que Hashem disse, não por força, não por violência, mas por meio do meu espírito, né? Algo também sobrenatural. Então olha que interessante, quando a gente vai estudar esses achados arqueológicos, principalmente na sinagoga de Corazim, a gente vê um elemento muito interessante. Medusa. Opa! Todo mundo conhece a história, a mitologia grega da Medusa, né? O que acontece? Do ponto de vista prático, para os gregos daquela época e também para os romanos,
eles utilizavam uma medusa com o objetivo de afastar maus espíritos de um determinado lugar, ou da sua casa, ou de um prédio público, na questão dos romanos, ou do Senado, etc. Por quê? Porque tudo aquilo que a medusa contemplava, olhava, o objeto ou o ser humano virava pedra. Então isso ficou muito internalizado na cultura grega, na cultura romana e, infelizmente, na cultura judaica. Mas como os guardadores do Sefer Torá, com um tipo de figura como essa? Pois é, um dos achados arqueológicos que a gente tem lá em Corazim é exatamente esse aqui. Isso aqui é uma peça de um dos umbrais, né, logo de entrada na sinagoga de Corazim. O que a gente tem aqui? Nós temos um elemento aqui, ó, um raminho aqui, né, teria, né, na outra parte da figura, um raminho aqui das oliveiras. Na outra parte aqui nós temos uma estrela de Davi, uma Maguen Davi, mas aqui no lado direito nós temos uma figura de uma medusa. Você consegue identificar? É nítido, né? Mas do alto, e você aqui de baixo, porque a sinagoga era bem alta, devia ter talvez uns 6 ou 7 metros de pé direito, era muito alto as colunas, talvez não daria para a gente daqui de baixo perceber nitidamente. Mas só é possível porque esse tipo, né, de construção, ele não está lá em cima encaixado naqueles blocos, naquelas colunas, ele está embaixo, no chão, todo cercado, etc., e ninguém pode mexer e tal. Então a gente só consegue visualizar de perto. Então aqui seria o rosto da medusa e aqui os cabelinhos de cobra dela. E aqui uma espécie de sol brilhando, iluminando. Olha que coisa, o sol junto com uma medusa. Os romanos adoravam o sol. Eles eram os verdadeiros adoradores do sol. E isso vem dos gregos, isso vem lá dos egípcios, né? O deus Ra, Amon-Ra, o deus sol. Né? Alguém ia comentar? Muito bem, é isso que eu ia falar agora. Por que Jesus foi tão duro com as pessoas de Corazim? Jesus estava chamando a atenção das pessoas que passavam por ali, que não eram judeus? Não. Ele estava chamando a atenção das pessoas, dos judeus de Corazim. Mas qual que era o pecado de Corazim? Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, que é o texto que Jesus usou, o que Jeremias escreveu? Que Jerusalém tinha o quê? Maldade. Maldade num pecado de sentido de quê? De distorção. Junção de coisa pagã com coisa religiosa. Né? Sincretismo religioso. E isso acontece muito hoje em dia. Acontece como? Por meio, logo de cara, do ecumenismo. Por isso que eu gosto muito que o Roche Francisco fala sobre isso, que nós não somos uma comunidade ecumenista. Nós não somos. Eu me incluo também, tá, gente? Porque eu faço parte aqui também. Né? Então, nós não somos ecumenistas. E você que assiste em casa, né, você possa entender isso também, porque ser ecumenista é você, de alguma forma, praticar sincretismo religioso. E nós não praticamos sincretismo religioso. O que nós entendemos e praticamos e ensinamos está aqui na Torá, está aqui nas Escrituras. Fora isso, é material espúrio. Apesar do apóstolo Paulo nos dizer, olha, estude tudo, leia tudo, aprenda tudo, mas retém aquilo que é bom. Às vezes as pessoas não têm um filtro muito bom. E a gente só adquire um filtro bom quando nós estudamos a palavra. Então, às vezes, como algumas pessoas não têm um filtro muito bom, elas não podem ter acesso a todo tipo de informação. Concordam comigo? E uma dessas informações, um perigo de informações, eu vou tratar delas aqui também, inclusive de um site mundialmente conhecido, um rabino bem conhecido, judaico. Para vocês terem uma ideia de que nem tudo que vem do judaísmo é correto, com 100% de exatidão. Não é. Porque às vezes as pessoas falam, não, os judeus eram os escolhidos por Hashem, os escolhidos do Eterno, eles têm todo o conhecimento.
estão sujeitos aos mesmos erros que nós. E o exemplo de Corazim é um exemplo típico disso. A junção do paganismo com a religião verdadeira. Por isso que Jesus foi tão duro. Quando a gente entende, por meio da arqueologia bíblica, esse texto que Jesus disse, talvez faça um pouco mais de sentido para você. Porque ele não fez isso do nada. Vou amaldiçoar Corazim porque... não sei, porque vou amaldiçoar. Não, existe um motivo. E na minha opinião, o nosso Deus, o nosso Eterno, que é infinito em misericórdia e longânimo, para ele proferir uma maldição, é porque, na minha opinião, a cota já alcançou o seu limite. Lembra que Deus usaria Abraão porque a cota dos amorreus, lembra? Já tinha chegado, já tinha, vou usar uma linguagem capixaba, tinha esburrado da taça. Se um arqueólogo achar isso lá na frente, não vai nem imaginar o que seja esburrado, né? Então era isso. A cota atingiu o seu limite. E para você não ficar imaginando que isso... mas Gilberto, mas qual o problema de ter ali uma medusa? É uma só. Não, tem várias lá. Essa eu tirei essa foto só de uma pilastra. Tinha várias lá. Ou seja, os judeus realmente acreditavam que eles tinham que ter símbolos como esse para afastar espíritos ruins, coisas ruins, mal olhado, espinhela caída, essas coisas que a gente vê por aí na sociedade. É verdade, para espantar os demônios. Que absurdo! Ora, se o Eterno habita ali na sinagoga, é necessário colocar uma medusa? É necessário colocar um amuleto? Não. Mas hoje em dia é interessante que muitos amigos nossos, religiosos, judeus, não judeus, evangélicos, etc., não saem de casa sem ler o horóscopo. Sim. Desculpa, pessoal, se eu estou falando de alguém que faz isso. Eu não estou julgando, mas quando você adquire ou você utiliza do conhecimento do horóscopo, que é um conhecimento, né, de origem astrológico, não é astronômico. Astronomia é a ciência de estudo dos astros. A astrologia é baseado na premissa de que os astros têm uma forte influência na nossa vida. Eu discordo, mas tem pessoas que concordam, e isso eu respeito. O próprio Deus respeita isso. Mas cuidado, você ao misturar esses conceitos. Cuidado, muito cuidado com isso. Sim, Francisco. Não, pode falar, pode falar. Eu acabei te cortando. Falar um pouquinho, fugir um pouquinho do seu tema, porque o judaísmo de hoje não acredita em espíritos demoníacos, né? Sim. Essa é uma prova, por isso que eu falo que nós precisamos estudar sempre a Bíblia no contexto histórico, político, geográfico. Essa é uma prova clara que o judaísmo do período de Yeshua tinha a crença de espíritos maléficos, né? Que demônios, né? Uma evidência disso. Exatamente, exatamente. E eles acreditavam também que esse tipo de espírito tinha forte, né, atuação na vida dos judeus, né? Tanto é que se você for partir para um lado mais prático, né? Quem foi Davi? Davi foi um exorcista que ia lá aquietar o coração, né, de Saul. Era um exorcista. Muitos acreditam. Davi era um exorcista, né? Outros livros da tradição judaica também fazem alusão a Salomão, que tinha lá o controle dos 7 espíritos. Eu não entendo nada disso, eu só estou dizendo o que às vezes a gente vê, né, principalmente com um livro do judaísmo, que é qual? Existe um livro do judaísmo que trata dessas questões, a Cabalá, exatamente. Então cuidado, cuidado. Mesmo no terreno do judaísmo, você pode pisar numa mina e explodir num contexto de guerra, né? Ok? Olha que interessante que foi encontrado também. Aliás, foi encontrado não, isso existe, está lá na Turquia. Olha que bacana. Existe lá uma cisterna que foi construída bem embaixo de uma mesquita. Tem a Santa Sofia, né, e tem a Mesquita Azul, Blue Mosque.
Olha que interessante, o Império Bizantino construiu, né, essa cisterna e colocou aqui, ó, uma cabeça de medusa. Vocês não têm ideia, essa cabeça é gigantesca, é muito grande. De onde eles tiraram isso? De templos pagãos, de Roma, principalmente templos de Ártemis. Eles tiraram esse material e colocaram justamente aqui. Mas por que os romanos, na época de Justiniano, isso aqui era na época de Justiniano, depois que Constantino já tinha fundado, né, Istambul, na época era Constantinopla, ele sai de Roma e funda a capital do Império Romano, que é a Constantinopla, que hoje é Istambul, é a Turquia. Então eles colocaram esses adereços, né, de medusa, para fazer o quê? Para que a medusa protegesse aquelas águas ali que eram, né, uma espécie de reservatório, caso acontecesse uma guerra, e eles tinham uma reserva de água para enfrentar os dias difíceis. Então eles trouxeram essas medusas para proteger aquelas águas ali. Pois é, a nascente lá do Jordão também tinha. Mas quando a gente entende que isso foi feito por romanos, é até entendível, porque eles eram pagãos. Agora, quando você traz elementos dessa natureza para o judaísmo, aí fica uma situação difícil. Muito difícil. Olha esse outro desenho aqui também, que é muito interessante, olha só. Talvez para você possa, né, não ser nada, mas existe uma igreja, dentre várias igrejas em Ouro Preto, em Minas Gerais, e lá o sincretismo religioso é absurdo. É um sincretismo enorme de conhecimentos teológicos com paganismo. Não estou questionando a questão de adoração às imagens em si, mas o que eu questiono é o que existe por trás das imagens. Olha que interessante, quando você vai na igreja chamada Nossa Senhora do Pilar, etc., que foi uma santa encontrada sobre, né, uma pedra, pilar em espanhol significa pedra, foi achada lá em Minas Gerais em cima de uma pedra. Então eles pegaram aquele material, idolatraram aquele material, construíram uma igreja, etc. e tal. Quando você vai nessas igrejas, né, e eu tive lá fazendo exatamente esse tipo de estudo, né, você vê que não dá para ver de longe, não dá para ver. Você precisa chegar numa área que você não tem autorização. Você burlou a autorização? Claro. Tudo para trazer isso aqui para vocês, né? Vale a pena quando, né? Lembra? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, entendeu? Então eu burlei, sim, burlei. Tinha uma menina que ficava vigiando lá, minha esposa atraiu a atenção. Mulher é fantástica, né? Minha esposa, é verdade. Tem. É porque na realidade, deixa eu explicar para vocês o contexto disso tudo. Eu fui naquelas igrejas e construí um material chamado Romaria da Apostasia. É um sermão, uma mensagem dividida em 3 partes, porque ficou muito longa com tanta influência, com tanto material que eu consegui de lá. A gente ficou lá uns dias, e aí aproveitei para, né, e visitar esses lugares e colher esses materiais. Então existe, né, uma determinada mensagem minha que se chama Romaria da Apostasia. Então você imagina, o que é uma romaria, né? É um conjunto, né, um cortejo de fiéis, né, que é na época para chegar em Roma, por isso romaria. Mas hoje ela é traduzida como um conjunto de pessoas que seguem uma determinada fé religiosa e executam um movimento de um ponto para o outro com um objetivo religioso. Mas essa romaria é da apostasia, porque você se distanciou da religião verdadeira. Isso que significa apostasia, apóstata, aquele que se distanciou muito. Então, de longe, quando você entra na igreja, você vê isso aqui. A igreja, honestamente falando, é muito bonita. A quantidade de ouro e madeira, sim, querido? Outro parênteses, eu prometo que eu vou fechá-lo. Sim, vamos voltar aqui. Opa. Da cisterna. Exatamente.
Essas duas aqui são as únicas duas que estão abertas a visitações. E, fecha parênteses. São as únicas que são abertas a visitações. Tem muitas outras no fundo. Você vê aqui, ó, o fundo lá da cisterna é muito escuro e tem muitas pilastras. Isso fica embaixo da cidade de Istambul, a capital da Turquia. É muito grande essa cisterna, né? Agora, o interessante, quando a gente vê aqui essa igreja, por exemplo, você não consegue ver o que está lá em cima, porque tem muita luz, é muito brilho, é muito metal reluzente. E isso serve, obviamente, para esconder o que está por trás. Aí você chega perto do altar, aqui é onde todo mundo chega, só que pelo ângulo, você não consegue ver o que está atrás da estátua. E eu, reforço, consegui fotografar o que está. Olha o que está atrás da estátua. O sol. Ou seja, a pessoa que se dirige lá, por mais que seja sincera de coração e acredita que de fato aquela senhora santa do Pilar realmente existiu, né, providenciou milagres, na verdade ela não está prestando um culto de idolatria para aquela figura específica. Ela está praticando idolatria para o sol. O Deus Sol, muito bem. E quem pratica idolatria ou quem adora o Deus Sol, guarda o domingo. Eu já disse isso aqui e eu não tenho problema para falar isso não. Entendeu? Por quê? Porque em Roma, a única religião que existia, antes de Constantino estabelecer a chamada igreja cristã, o único dia da semana que era guardado era o Shabat. Não tinha outra religião que guardava outro dia, só existia o Shabat, que era para o judeu. Então o que aconteceu? Ele, para tentar unificar uma atitude política, estabeleceu uma religião baseada nos ensinos de Cristo e criou um dia específico, que é o domingo, como dia de adoração, que era diferente do Shabat, porque eles queriam se diferenciar dos judeus. E aí o conhecimento, a tradição judaica só foi sendo colocado para escanteio. Tanto é que hoje a gente tem poucas igrejas evangélicas que utilizam os conceitos judaicos. Como o Francisco falou, não é o objetivo judaizar ninguém aqui, mas a gente não tem um conhecimento completo das Escrituras quando nós tiramos de lado os conceitos judaicos. Então aqui é um caso típico de romaria da apostasia. As pessoas vão lá, talvez conscientemente ou até inconscientemente, para adorar ao Deus Sol, né? E sim. Qual é o nome do domingo em inglês? Sunday, dia do sol, né? Dia do sol. Lá em Ezequiel, lá em Apocalipse, lá em Isaías, são textos que mostram que aqueles que guardam o Shabat recebem o quê? O selo de Deus. Está muito claro lá nesses textos. Um dia a gente pode entrar, né, em detalhes nesses textos. Mas um outro tipo... Bom, esse aqui é um caso de sincretismo religioso. Olha esse sincretismo cultural. Olha, isso aqui é um desfile de escola de samba que aconteceu aqui no Espírito Santo em 2015. Isso está dentro do conceito romaria da apostasia também. Você consegue ver alguma semelhança? Muito bem. Os querubim e a Arca da Aliança, o propiciatório. Aí você começa a imaginar o que a Arca da Aliança está fazendo num carro alegórico de carnaval. Vocês sabem que o carnaval é uma festa, né, questionável. Né? É uma festa questionável. Então, mas é aceita pela Igreja Católica sem nenhum problema, desde que exista a quarta-feira de cinzas, que você se purifique lá e tal, não há problema. Aí vem os 40 dias que as pessoas não comem carne, né, a quaresma, para se purificar da festa pagã do carnaval, que é a festa da carne, né? Então você começa a perceber, em Êxodo 25, 22, vão acompanhar lá, Êxodo 25, 22, vamos ler um texto aqui que é muito importante para o nosso entendimento. Estamos quase encerrando, mais alguns minutos. Prometo que de 1 hora nós não vamos passar, tá ok?
Lembrando que da última vez eu prometi até as 2, né? Hoje eu já estou sendo mais gentil, né? Até uma. Mas é bom a gente estudar assim de um modo mais tranquilo, de um modo mais livre. Êxodo capítulo 25, verso 22. Olha que interessante. Isso o Eterno explicando para Moisés. Ó. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha, quando eu leio um texto como esse, sinceramente, a Arca da Aliança não era apenas uma arca que guardava, né, os mandamentos, né, a Torá, os ensinos. Era o meio que o Eterno proporcionou para o povo de Israel de entrar em contato com Moshe, o líder, e dali emitir ordens para Moisés executar sobre o povo. Olha que interessante, era uma espécie de sala de reunião entre o Eterno e Moshe. Olha a profundidade disso. E ali virei e falarei com você. Aí vocês lembram lá de Levítico, que Deus disse, ó Moisés, você e a família de Arão, que são os sacerdotes, não fiquem entrando direto, sempre aqui no lugar santíssimo, né? O Kadosh, 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 né? Nunca entre aqui, mas você vai entrar uma vez por ano, que é o Yom Kippur que a gente conhece. Uma vez por ano, Arão, seus filhos, os levitas, adentravam no lugar santíssimo, que onde tinha a Arca da Aliança. De tão sagrado que era o local, né? Mas um local específico que dali Deus conversava com Moisés, e dali Deus falava, olha, faça isso, faça aquilo, o povo tem que ser, né, conduzido dessa e dessa maneira. Ou seja, era uma reunião gerencial. E o que fizeram? Pegaram esse utensílio extremamente sagrado, que era onde aparecia o que nós chamamos de manifestação do Eterno, né, uma teofania chamada Shekinah, utilizaram esse móvel e colocaram em cima de um carro alegórico. Isso aqui eu tirei do jornal Metro, de fevereiro de 2015. Sincretismo cultural. Ou seja, apropriação indébita, né, de cultura religiosa alheia. Apropriação indébita. De samba. Pois é. A cultura pacã. Exatamente. O romano. É. Pela cultura pagã, sim, exatamente. Então você vê que o nosso objetivo, como crentes em Yeshua, né, é nós termos a nossa vida religiosa, o nosso entendimento, o nosso estudo das Escrituras, livre de influência pagã, livre de influência cultural, de influência ideológica, de influência filosófica. Exatamente. Exatamente. Muito importante. Por isso que a restauração, ela exige mais da pessoa. Exige mais, muito mais. Restaurar, para muitas pessoas, nem sempre é fácil e nem sempre é o politicamente correto. Porque às vezes a pessoa já está num caminho de sincretismo religioso, filosófico, cultural, que não tem como voltar atrás. Então você abandonar isso e voltar para os caminhos, né, da época de Jesus e dos seus discípulos, que a gente chama ali de religião
primitiva, né, o judaísmo primitivo, não o primitivo da época de Abraão, de Moisés, mas do primitivo depois de Cristo. Então, isso exige de nós um esforço muito grande, muito grande. Por isso que comunidades como aqui, a Kehillah Hesed Ve'emet, têm feito um trabalho fantástico. Porque muitas congregações messiânicas têm adotado o sincretismo religioso. Para muitos, basta vestir um talit, basta colocar um kippá, dizer que aceita Yeshua e pronto. Mas muitas pessoas vêm para a comunidade não com o objetivo da restauração. E a restauração é muito maior do que aprender hebraico, do que cantar músicas aqui em hebraico. É um estilo de vida. É muito mais. E tem aquela questão, né? Às vezes a pessoa sai da roça para morar na capital, mas a roça não sai da pessoa. Não é verdade? E isso tem acontecido, tem muitas comunidades. Assim, eu estou me dirigindo às comunidades judaico-messiânicas, entendeu? E outras comunidades evangélicas cristãs também. As pessoas passam a fazer parte de uma determinada comunidade, mas não quer abandonar aquilo que liga elas a Roma. Sim? Não, de igrejas evangélicas também. O dito, né, no sentido pejorativo, os crentes. A Septuaginta, isso. Exatamente. Sim. Tem. Sim. Exatamente. 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 Exatamente, conhecimento espúrio, pagão. Exemplo, não precisa ir muito longe não. Na sua casa tem isso. Opa, na minha casa tem isso. Calma, calma. Você liga a televisão de madrugada, você está sem sono, você vai lá e liga a televisão. E eu estou dizendo isso porque como passa na televisão, isso é ao vivo, está escancarado para todo mundo ver. Tem comunidades evangélicas que partem de princípios questionáveis, que é a teologia da prosperidade, né? Que é aquela questão dos milagres. Não estou questionando se existe ou não milagres lá, mas o que eu questiono é a apropriação de símbolos judaicos, certo? Talit, kippá, menorá, o fogo, né, do altar, a chave de Davi, esses elementos que eles fazem uma confusão terrível, isso é um sincretismo religioso para enganar as pessoas, né? Pois é, a menorá, nós temos aqui porque a menorá para nós, judeus crentes em Yeshua, existe um significado muito maior por trás disso. Nós sabemos. Eles, não sei. Não sei. Porque imagina, uma pessoa que se presta para vestir um talit, para vestir um kippá, para montar um templo, de acordo com, né, com uma semelhança dita, né, com de Salomão, e não guardar o Shabat? Isso é techuvá? Não, para mim não. Para mim não é techuvá. Isso não é retorno, isso não é restauração, não é. Ou, se eles acham que isso é uma restauração, na minha opinião, incompleta. Muito incompleta. Manca. Né? Manca. Einstein dizia, né, que a fé sem a religião é manca. Desculpa, a ciência sem a fé é manca. Entende? Então, esse é o nosso objetivo, de restaurar essas verdades. Mas aí, o gancho que eu quero fazer agora, é que já que a gente está tratando, por exemplo, de movimento judaísmo, né, de judaísmo tanto messiânico, como judaísmo tradicional, clássico, é importante também você filtrar muita coisa que a gente vê por aí, principalmente nas redes sociais.
E uma prova disso é de um site que é muito conhecido, eu não sei se é o mais conhecido, mas ele é muito conhecido. E um determinado rabino judeu clássico, né, tradicional, ele escreveu um texto muito interessante com relação a Berit, né, a aliança, a circuncisão. E aí a gente vai meditar usando textos bíblicos e a gente vai encerrar. Olha que interessante que ele escreveu. Isso está num site chamado Rabat. Olha só. Se Deus deseja a circuncisão, por que não nascemos circuncidados? É uma boa pergunta, né? Se Deus queria que Abraão, com mais de 90 anos, fosse circuncidado para aceitar a Berit, por que ele não nasceu daquele jeito, né? Mas enfim, o texto segue. Deus criou o mundo imperfeito e nos deu a missão de aperfeiçoá-lo. Para mim, só aqui já tem um problema. Como assim Deus criou o mundo imperfeito? Não, calma, vamos ler o resto. Vamos dar uma chance para o autor. Pois é, mas vamos dar uma chance para ele. E outra coisa. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor com o que foi escrito. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é um conceito filosófico. Nós precisamos estudar as Escrituras com a mente aberta, de maneira holística, mas nós precisamos ter um filtro filosófico também. E não aceitar tudo aquilo que é escrito ou propagado por judeus. Porque tem gente que ainda acha que tudo que vem do judeu é bom, é certo, é correto. Não, não é bem assim que funciona. Se o próprio apóstolo Paulo, sendo um judeu, fariseu, disse para você tentar aprender tudo, ler tudo, ver tudo e reter aquilo que é bom, de acordo com a palavra do Eterno. Vamos ler então até o final. Tem gente que não vai conseguir ler até o final. Olha só. Deus criou o trigo, os seres humanos fazem o pão. Deus criou a selva, os seres humanos criaram a civilização. A matéria-prima nos é dada e devemos usar nossa engenhosidade para melhorar o mundo onde nascemos. Isso é simbolizado pelo Brit. Nascemos incircuncisos e cabe a nós terminar o trabalho. Não penso dessa forma, né? Não penso dessa forma. Lembra aquela passagem? Eu não me lembro o texto agora, mas que aquele que há de vir, virá para o quê? Para completar, para terminar de encher o copo. Em grego, essa palavra completar, né, significa plerô, entendeu? Plerô, ou seja, encher o copo até na boca. Aquele que há de vir para completar a obra virá. Entende? Então, não é algo que depende de nós. A Berita Aliança não depende de nós. Ora, lembra daquele episódio, para não falar bizarro, que Abraão sacrificou os animais, partiu os animais ao meio, como símbolo de aliança. Vocês sabiam como que uma pessoa fazia uma compra de um terreno naquela época lá em Israel, na época de Abraão? Eles faziam um pacto, apertavam as mãos, matavam o animal e partiam o animal ao meio. Do tipo, olha, se você ou eu não cumprir a parte do acordo, que eu seja igual a esse animal, que você tem o direito de me partir no meio. E se você não cumprir a sua parte no pacto, eu tenho o direito legal de partir você ao meio, igual a esse animal. E as pessoas passavam por meio dos animais. As duas pessoas. Vocês lembram que naquele episódio, o que passou pelo meio dos animais? O Eterno. Um fogo passou por meio dos animais. Ou seja, foi Abraão que providenciou a Berit? Abraão passou pelo meio dos animais? Não, quem passou foi o Eterno. Ou seja, cabe a quem a Berit? Estabelecer e fazer a manutenção da Berit? Ao Eterno. Não cabe a nós completar nada. Nada, nada, nada. Mas enfim, então, isso também é verdadeiro metaforicamente, etc. Aí ele continua escrevendo outras coisas. Olha que interessante, mas o foco é, Deus criou o mundo imperfeito. Vamos lá em Gênesis, para a gente terminar o nosso estudo? Gênesis, no capítulo 1, e nós encerramos. Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 4. Gênesis, capítulo 1, verso 4, olha.
Deus criou, né? Ó. Vamos começar do verso 1 e vamos até o 4. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim, né? Et hashamayim ve'et haaretz, né? E a terra era sem forma e vazia, sem forma porque era um deserto, Bamidbar, né? E havia trevas, escuridão. Na realidade aqui não é trevas, é escuridão. Esse verbo aqui está no singular. Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, Erie Or, né? Erie Or, haja luz. Eu não sei como que ele fez para manusear os fótons que tem na luz, mas ele criou a luz, né? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aqui começou, e viu Deus que era boa. O que significa boa? Está aqui, ó. Que tov, ou que tov. Você não canta? Que mitzion tetse Torah. Que mitzion tetse Torah. Porque de Sião sairá a Torá. Ali ele está dizendo o seguinte, olha, é por causa disso que isso acontece. Por isso que existe esse que tov. Deus criou a luz porque a luz era boa. Ou seja, Deus criou porque a luz era perfeita. E quando nós vamos pesquisar a questão de e isso era boa, ou Deus criou porque era bom, esse tov, ele não está simplesmente, isso aqui é bom. É bom, porque se fosse outra coisa seria ruim. Não. Esse bom tem que ver com a moral, que é o oposto daquilo que não é moral. Então toda a criação de Deus carrega ali uma identidade do eterno, que é o quê? A moral. Então quando Deus cria a luz, essa luz é um ato criado por Deus que carrega o que com ela? A moral. Tov. Não é apenas bom. Eu não posso acreditar que seja apenas bom de qualquer jeito, mas é algo que tem que ver com a lei moral. Por exemplo, o ser humano, né, tem um ser humano bom e um ser humano mau. Nesse contexto de ser humano tov, é um ser humano moralmente correto. E aí eu pergunto, será que Deus criou o mundo imperfeito? A gente está falando da luz apenas, da luz. E quando você vai seguindo a criação, olha o verso 10. E chamou Deus a porção seca da terra e o ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom, que tov, porque era bom de acordo com a moral, era o que deveria existir por conta da moral. Então, segundo o ato criativo de Deus, que era bom, olha o verso 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a espécie. E viu Deus que era bom, que tov. Terceiro, vão para o verso 18. Não vou ler tudo, mas o verso 18. Que tov. Quarto, olha o verso 21. Que tov. Quinto, depois no verso 25. E viu Deus que era bom. Ele fez as bestas, né, da terra. Que tov. Sexta. Na sétima, que tov meod, é o que está escrito aqui, ó. Olha que interessante, ó. Quando a gente vai aqui, ó, a gente vê tov meod. Ou seja, do primeiro até o sexto, né, ato criativo de Deus, vai que tov, que tov, que tov, que tov, que tov, que tov. No sétimo, tov meod. Sabe o que significa meod? Excelente, extraordinário, extraordinário. Interessante, por que no 7? Por que no 7? Por causa da perfeição. O número 7, frequentemente, ele é atribuído a Deus como um símbolo da perfeição. 7 cores são as do arco-íris, um símbolo também de aliança que Deus fez com o povo, de que não mataria mais o ser humano por água. Mas o que está vindo é fogo, é o contrário de água. A própria menorá também, a menorá tradicional, ela tem 7 candeeiros, né, 7 lugares para colocar as velas, e por aí vai. Agora eu me pergunto, se Deus criou que tov, que tov, que tov, que tov, e por fim, tov meod, como que Deus pode criar algo imperfeito? Eu não entendo isso.
Tov tem que ver com a moral. E se é moralmente correto, não é uma opção, é a opção que deve ser seguida. Esse é o detalhe. Então eu não posso acreditar simplesmente porque foi um judeu que escreveu, simplesmente concordar com aquilo que foi escrito. De forma alguma, de forma alguma. Então, amados, o que eu peço, sabe, é que o Eterno nos guarde, que acima de tudo Ele nos dê, sabe, discernimento. Eu acho que essa é a palavra correta. Você que nos assiste ao vivo ou que vai assistir, né, esse vídeo, né, em outro dia, que Deus possa te dar discernimento também para você estudar a palavra e também para que você possa entender o contexto religioso que nós vivemos, que é muito conturbado. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, que Ele dê um sábado de paz para todos nós e que nós sigamos em frente. Kadima. Vamos ficar de pé para fazermos uma oração então? E lembrando, né? Lechaná, Rabaá, Birushalayim, né? E ano que vem, Jerusalém. Era essa a expectativa do povo que estava cativo em Babilônia. Eles sabiam da profecia de 70 anos, mas eles sempre tinham a esperança de que Deus, na sua infinita misericórdia, num piscar de olhos, livraria o povo, mesmo sabendo que eles teriam que ficar lá 70 anos. Então, por isso que eles falam até hoje, né? Lechaná, Rabaá, Birushalayim. O Rei Messias, é verdade. Vamos fazer a nossa oração, a nossa prece. Senhor, nosso Deus e Rei, que habita nas alturas celestiais, agradecemos muito porque ainda temos condição de lermos, estudarmos e meditarmos na Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor sempre nos fortaleça, primeiro com a vontade de estudar. E segundo, se necessário for, conforme a Tua vontade, a vontade de ensinar às outras pessoas. Essas verdades, Senhor, precisam ser explicadas para as outras pessoas. Por isso eu peço que o Senhor nos capacite conforme lhe apraz. Acima de tudo também, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que a gente possa estudar a palavra sem barreiras, sem preconceito, de uma maneira holística e com fé. Dá-nos a Tua presença, dá-nos a Tua paz ao longo desse Shabat, nos ilumine a todos que estão aqui, as suas famílias, abençoe, Senhor, ricamente em todos os sentidos, a Kehillah Hesed Ve'emet, e também as demais Kehillahs que estão ao redor do nosso Brasil, e também do mundo, que tem um trabalho, que tem um compromisso verdadeiro com Hashem e a restauração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos proteja e nos livre de todos os males. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavalecha vihuneka, Isa Adonai panavalecha, veiasem lecha shalom, Beshem Yeshua Hamashia. Amém.